Nós temos um especial do pastor Keith e da irmã Jamie. Que excelsa graça, amém. Eu já estou orando, esperando para o dia que eles vão gravar o primeiro CD deles. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias para Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Eu sei que nós tivemos uma programação bem cheia, estou ciente do tempo. Não vai ser uma mensagem longa. Quero compartilhar um pouco do meu coração com os irmãos nessa noite.
O título da mensagem é Regozijemo-nos e prossigamos. Regozijemo-nos e prossigamos. Filipenses capítulo 3, nós vamos ler o versículo 1. Por causa do tempo, eu vou ler sozinho aqui o versículo 1 e depois nós vamos pular para o versículo 12. A Bíblia diz em Filipenses 3, 1: Finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e a segurança para vós. Aí o versículo 12: Não que já a tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Eu quero que nós notamos essa frase no versículo 1, ele diz: regozijai-vos no Senhor. Depois ele começa a descrever os motivos, porque humanamente dizendo, Paulo tem sido abençoado, tudo que Deus tem dado para ele descreve o seu trabalho no Senhor. E aí no versículo 12 ele começa a concluir, ele diz: essas coisas são verdades acerca de mim, mas ele diz, eu ainda não alcancei aonde eu preciso estar. E ele termina no versículo 14 dizendo: prossigamos para o alvo. Hoje à noite eu quero refletir nas bênçãos que Deus nos tem dado como nação e como igreja, e quero que nós olhamos para o futuro. Oramos. Deus, eu peço que eu possa abençoar a mensagem nessa noite. Certamente temos muito que regozijarmos. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado por todas as bênçãos. Obrigado por como o Senhor tem abençoado o nosso país. Obrigado por como o Senhor tem abençoado a nossa igreja. Obrigado por como o Senhor tem abençoado cada um de nós. Mas Deus, eu peço que nós possamos olhar para frente. Ainda não chegamos onde precisamos estar. Como nação, ainda oramos por um avivamento. Ainda oramos que o Senhor possa abençoar muito mais o nosso país. E como igreja, nós estamos prestes a comemorar 5 anos de vida. Mas nos ajude a olhar para frente. Que os próximos 5 anos possam ser muito mais abençoados. Que nós possamos alcançar os alvos que o Senhor tem dado para nós, para os próximos anos. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Hoje à noite, eu ia trazer uma mensagem mais direcionada à nossa nação. Como introdução, eu vou dizer algumas coisas sim sobre a nossa nação, mas eu estava pensando sobre o que eu ia pregar, estava pensando sobre as atividades que estão ao redor de nós. Amanhã, o dia da independência, mas daqui 2 semanas, a nossa conferência de aniversário. E eu estava pensando, eu não vou poder pregar na conferência de aniversário. E eu estava pensando sobre o futuro da nossa igreja. Eu estava pensando como Deus nos tem abençoado. E Deus tem feito muitas coisas por nós. E eu estava regozijando no Senhor. Mas aí eu pensei, quando o Diego pregou essa manhã, eu fui lembrado do porquê eu estou aqui no Brasil. Eu fui lembrado de que há muito trabalho que fazer. Eu fui lembrado de que nós ainda não temos alcançado aquilo que Deus tem dado para nós. E eu comecei a refletir aquilo que Deus tem colocado no meu coração para os próximos 5 anos para o nosso ministério. E eu queria conversar com vocês nessa noite um pouco sobre isso. O apóstolo Paulo, ele diz no versículo 1: regozijai-vos no Senhor. Eu em breve vou começar uma série de mensagens do livro de Filipenses,
Mas as escrituras de Paulo, através da inspiração do Espírito Santo, estão cheios de instruções do crente, mandamentos para o crente ter gozo. E o apóstolo Paulo foi uma das pessoas mais perseguidas fora Jesus Cristo no Novo Testamento. Mas Paulo tinha gozo. E se ele tinha motivo de regozijar-se, muito mais nós aqui no Brasil. O apóstolo Paulo vivia, a nação dele havia sido gosto de futebol. Eu gosto tanto de assistir como jogar. Eu cresci no Brasil, nasci no Brasil, filho de americanos, mas nasci no Brasil. E a partir dos 9, 10 anos de idade, talvez mais perto de 11 anos de idade, eu comecei a jogar bola com os vizinhos, com os amigos, e jogava bola na rua, descalço. Nós íamos na quadra, jogar descalço na quadra, e isso foi em 1994, por aí, 92, 91, não, 1990, foi nessa época. Aí eu comecei a assistir futebol. Sabe quem que estava ganhando tudo naquela época? Era o São Paulo Futebol Clube, Tele Santana. Ganhamos o Mundial em 91, ganhamos o Bicampeonato Mundial em 92, nós ganhamos tudo. Ganhamos o Campeonato Paulista, Brasileiro, Libertadores. Eu adoro o futebol. Eu voltei para os Estados Unidos com 15 anos de idade, eu fui numa escola cristã lá, e fui participar dos esportes que eles têm lá. Sabe o que eles têm? Eles têm futebol americano. Não me dei muito bem não. Gostei, mas não é a mesma coisa. Sabe o que eles têm? Eles têm basquete. Nossa, nem se fale. Muito pequenininho, não tinha jogado, não sabia jogar, não conseguia fazer uma cesta. Então, era chato. E sabe o que eles jogam lá? Beisebol. Eu sei que o pastor Keith ele gosta, mas olha, especialmente para assistir, jogar até que vai, mas assistir beisebol, louco. Mas jogar beisebol, você está acostumado com futebol, você só fica correndo, 45 minutos, correndo de um lado para o outro, sem parar. Como que é o beisebol? Você só fica sentado. Você fica sentado não sei quanto tempo, 20 minutos, esperando a sua vez, quando seu time está na ofensiva. E tem uma rotação dos não sei quantos jogadores, são 11 jogadores. E uma vez você vai lá para bater na bola. E você tem 3 chances para bater na bola. Se você não bater, já era, vai sentar de novo. Aí quando você está na defensiva, quando você está recebendo a bola, dependendo onde você vai numa área do campo que a bola nunca vem para lá. Sabe o que você fica fazendo? Você fica mexendo com as plantas lá. Você não faz nada. Jogo chato, pastor. Eu gosto do futebol. Eu gosto do vôlei. O vôlei, a nossa igreja em Limeira jogava vôlei. Eu também lembro, quando eu fui para os Estados Unidos, no mesmo ano, com 15 anos de idade, fiz colégio lá, e a gente foi jogar vôlei lá. Nossa, o pessoal é ruim para jogar vôlei. E eu tentando explicar as regras para eles. Eles falavam, o que você sabe de vôlei? Você é do Brasil. Obviamente, isso foi nos anos 90. Nos anos 90, o Bernardinho e a seleção brasileira ganhava tudo. Eu gosto do futebol. Gosto do vôlei. Eu gosto da bandeira brasileira, com as cores tão lindas, uma bandeira tão única. Um verde vibrante, que representa a nossa natureza, as nossas selvas ricas. O amarelo, canarinho, vibrante, que representa as nossas riquezas naturais, os nossos minerais. O globo com as constelações do Brasil, da América do Sul, e cada estrela representando uma cidade, um estado aqui no Brasil. Eu gosto até da nossa língua, apesar de que ela é um pouco complicada, pastor Keith? Mas eu gosto da comida brasileira. Já foi mencionado, coxinha. Lá não tem coxinha nos Estados Unidos. Pão de queijo.
arroz e feijão. Agora, eles têm arroz e feijão em outros lugares. Eu lembro que eu fui na Gana, África. Estava falando para alguém hoje de manhã. Eu fui na Gana, África. E eles deram para nós arroz. O arroz estava dentro de uma sacola de plástico. O arroz estava sem sal, sem cebola, sem alho, arroz. E ele estava muito molhado, ele estava tudo grudado. Era uma bola grudenta de arroz. E você vai para os Estados Unidos, você também tem arroz lá, mas não é que nem um arroz soltinho, com cebola e sal e alho do Brasil. Um churrasco. Eu sempre brinco. Não é o único tipo de churrasco que eles têm nos Estados Unidos. Me perdoe, pastor Keith, hoje eu tô tirando sarro dos americanos. Mas eu sempre brinco com os americanos. Aliás, eu brinco com os brasileiros acerca dos americanos. Sabe o que é churrasco nos Estados Unidos? Hambúrguer e cachorro quente. Oh, coisa chata. Churrasquinho brasileiro. Vamos lá na grelha colocar uma picanha, um contrafilé. Aí sim é churrasco. Você vai numa churrascaria, num rodízio, você leva uma americana, eles ficam fascinados. Você vai num rodízio de pizza, tem 27 sabores diferentes de pizza. Nossa, onde já se viu isso? À vontade, obviamente você paga um pressão, né? Mas, na verdade, comparado com os Estados Unidos, não é tão ruim. Eu gosto da comida do Brasil. Eu gosto do povo brasileiro. A cultura brasileira. Um povo amigável, aberto. Você vai lá na fila do banco, você nem conhece a pessoa, daí você olha e você está conversando, você já sabe toda a vida da pessoa. Você sabe dos pais, você sabe dos avós, dos irmãos. A gente chega aqui na igreja, esses dias eu não estou sabendo o que fazer, né? Eu realmente estou tentando tomar cuidado, porque eu, como pastor, eu estou cumprimentando todo mundo, então eu estou tentando não tomar cuidado cumprimentando as pessoas, abraçando as pessoas. Mas geralmente, né, quando não é época de pandemia, a gente chega aqui na igreja, quer cumprimentar, quer abraçar todo mundo. A gente vai falar tchau, fala tchau uma vez, depois 5 minutos depois, fala tchau de novo. Depois, 3 minutos depois, fala tchau de novo no estacionamento. Aí finalmente, 20 minutos depois, foi embora. A gente fala tchau um monte de vezes. Nos Estados Unidos a gente fala tchau lá na cozinha e não vê mais a pessoa sai sozinho. Cultura brasileira, o povo brasileiro, um país abençoado. Certamente temos muitas injustiças, mas nós podemos regozijar com as bênçãos que Deus tem dado. Mas não devemos contentar-nos. Não chegamos onde devemos estar. O Brasil não é um país cristão. É um país que está na escuridão espiritual. E comparado com alguns países, certamente tem justiça no Brasil. Eu não acho que, sim, há corrupção. Por exemplo, certamente há corrupção no governo, há corrupção, né, por exemplo, entre os policiais, mas não é como alguns países. Eu garanto. Nós temos injustiças, mas não é como alguns lugares. Nós ainda temos uma Constituição que defende os direitos do cidadão. Nós temos policiais que trazem justiça e tentam nos proteger. Nós temos um certo tipo de proteção. Apesar de que o SUS, obviamente, não é bom, é muito melhor do que em muitos países no mundo. Se eu precisar ir para o hospital, eu tenho um hospital na cidade. E nós temos muitas coisas ruins, mas a pior de todas as coisas é a escuridão espiritual. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Os Estados Unidos, que tem sido um país próspero, ele tem sido um país próspero por causa dos princípios da palavra de Deus. E o mais que uma nação se submete aos princípios da palavra de Deus, o mais que ela é abençoada. Então nós devemos nos regozijar com a nossa nação, mas nós precisamos entender que nós não temos alcançado. Certamente estamos longe de ser perfeitos.
devemos prosseguir para o alvo. Pensando de como que nós possamos, como nação, como nós podemos avançar, prosseguir, eu comecei a pensar sobre o nosso aniversário. E eu comecei a reconhecer que a maneira que nós prosseguimos, de uma maneira coletiva, é prosseguindo de uma maneira individual. Eu não posso controlar o que os políticos fazem, a não ser se eu sou um político. Eu posso votar, mas eu não posso controlar o que os outros fazem, eu não posso controlar o que as outras igrejas pregam, eu não posso controlar o que as famílias fazem, eu não posso controlar o que criminosos fazem, mas eu posso controlar a minha vida. Eu posso direcionar a minha família, eu posso controlar a minha igreja. E se nós vamos fazer uma diferença nessa nação, nós vamos fazer uma diferença através das nossas famílias, através da nossa igreja, a Igreja Batista Nova Vida. Nós estamos completando em 2 semanas 5 anos de aniversário. Regozijemo-nos em Cristo, nas bênçãos que Ele nos tem dado. Ele nos tem abençoado ricamente aqui na Igreja Batista Nova Vida. Ele tem nos abençoado através do seu chamado. O Diego pregou hoje de manhã. Aliás, se você não viu a mensagem do Diego hoje de manhã, você deve assistir no Facebook, no YouTube. Diego pregou sobre um chamado. Eu dou graças a Deus que quando eu tinha 13 anos de idade, Deus me chamou para o ministério. Não foi por causa da minha capacitação, da minha capacidade, não foi por causa da minha habilidade. Eu era simplesmente um jovem, um adolescente tímido, um adolescente que estava, na verdade, vivendo para si mesmo, um adolescente que não tinha muito que oferecer a Deus, mas Deus me chamou para o ministério e eu respondi ao chamado de Deus, e eu dou graças a Deus pelo chamamento dele. Ele tem chamado todos nós. Eu dou graças a Deus pela direção dele. Como ele nos trouxe para o Brasil, especificamente para Taubaté. Os irmãos já ouviram muitas vezes a história, mas nós estamos vindo de Juiz de Fora para São José dos Campos. Eu que não conhecia São José dos Campos, era uma das cidades na lista que eu estava orando para começar uma igreja. E as crianças estavam cansadas, era mais ou menos 9 horas da noite, nós estávamos no carro e nós falamos, na próxima cidade que a gente ver uma cidade razoavelmente de bom tamanho, nós vamos parar para ficar no hotel lá, e aí de manhã nós prosseguimos para São José dos Campos. Sabe onde nós paramos? Em Taubaté. Ficamos no Ibis, na Vila Independência. E Deus nos trouxe pela melhor região de Taubaté, né? Nós entramos pela X Chateaubriand, viramos na Independência, demos algumas voltas, fomos para a Praça Santa Terezinha, nós subimos uma avenida, não sei se era JK, mas só a região bonita aqui de Taubaté. Eu falei, nossa, que cidade interessante, bem organizada, casas bonitas. A minha esposa viu as montanhas. Nós ficamos na Praça Santa Terezinha um pouco aquela noite. Nós prosseguimos para São José no próximo dia. E aí voltamos para Londrina. Mas foi aí que Deus começou a nos direcionar para vir para Taubaté. Deus nos direcionou para poder trabalhar junto com o pastor Daniel e o pastor Davi. E nós mudamos para Taubaté em 2015, a minha família primeiro, em janeiro de 2015, sem conhecer uma pessoa só. No dia que nós chegamos, na noite que nós chegamos, nós estacionamos o carro dentro da garagem, e aí 2 vizinhas, amigas, meninas da idade da Abigail. Uma delas se chamava Maria Eduarda. A melhor amiga da Abigail lá em Londrina se chamava Maria Eduarda. A gente chegou naquela noite e essas 2 meninas, vocês estão mudando para cá? Perguntaram para ela, como é que você se chama? Começaram a conversar com ela, fizeram amizade com ela já naquela primeira noite. Em frente da nossa casa abriu um ponto de hot dog. Agora, eu gosto da comida brasileira, mas eu também gosto da comida americana, tá? Eu gosto de comida
de hambúrguer, de hot dog. Abriu um ponto de hot dog. Eu gosto de hot dog. Era barato. Eu acho que era R$2 o hot dog. Eu falei, eu sei onde que eu vou estar jantando todas as noites, porque lá enchia das pessoas da vizinhança. Então eu ia lá, comprava hot dog, sentava lá, conversava com todo mundo que chegava, falava, eu sou o pastor Eduardo, a gente vai abrir uma igreja em Taubaté. Que legal. Foi lá que nós conhecemos a Irenilda, lá naquele ponto de hot dog. Deus foi direcionando. Decidimos abrir a igreja em setembro. Em junho, julho, agosto, eu acho que já era agosto, nós estávamos procurando um salão e nós paramos. Muito difícil encontrar em Taubaté um salão pequeno, assim, médio, que não é muito caro, com classe de escola dominical, né? Muitas igrejas só querem um galpão, a gente queria classes. Nossa, é difícil de encontrar, mas nós encontramos o salão do outro lado da rua. Tinha uma edícula lá nos fundos, tinha 2 classes da escola dominical, né? Um berçário e uma classe. E o salão de 63 metros quadrados. Nós vimos tudo, estava um pouquinho mais do que eu queria pagar, não sabia como que nós íamos pagar o aluguel lá, mas Deus falou, é aqui. Nós assinamos o contrato e no dia 19 de setembro de 2015, inauguramos a Igreja Batista Nova Vida. Desde então, tem sido muitas bênçãos. Mais de 70 mil João Romanos têm sido distribuídos, dispersos ao redor de Taubaté, junto com milhares de outros folhetos e convites. Mais de 500 pessoas têm tomado uma decisão para Cristo. Mais de 70 pessoas têm obedecido o Senhor em batismo. Mais do que 73 pessoas fizeram o nosso curso introdutório e quase 50 pessoas têm completado ou estão completando o nosso discipulado 1 a 1. Em 2 anos, aquele espaço já ficou pequeno demais. E nós mudamos para esse ponto aqui. Deus tem nos abençoado grandemente. Regozijemo-nos. Mas mais do que tudo isso, Deus tem nos abençoado com os irmãos. Salvação e o crescimento da vida dos irmãos. Eu vejo aqui na nossa igreja, famílias, indivíduos, jovens, crianças, adultos, idosos, todos em estágios diferentes do seu crescimento espiritual, mas eu vejo Deus operando e agindo e transformando as nossas vidas. Devemos nos regozijar. Temos muito que regozijar-nos, amém? Mas nós não temos alcançado. Nas palavras do apóstolo Paulo, não que havemos alcançado ou que sejamos já perfeitos. Prossigamos para o alvo. Nós ainda não chegamos onde precisamos estar. Nós ainda não completamos o nosso alvo. Tem muito trabalho que fazer, graças a Deus, por esses 5 anos, mas nós ainda somos uma igreja nova, um bebê. Tem muito trabalho que fazer. Eu ia mostrar esse vídeo na conferência, ainda vou mostrar na conferência, mas é bem propício para o que eu quero compartilhar. Então eu vou pedir para o Alberto colocar o vídeo que o pastor Romulo fez para compartilhar com a nossa igreja durante a nossa conferência. Parabéns por mais um ano que Deus tem lhe concedido. Eu me lembro quando o pastor Eduardo sonhava com esta igreja na cidade de Taubaté. E agora o sonho dele se tornou realidade. Muito obrigado pelo seu testemunho cristão, pela sua visão missionária e evangelística. Obrigado também pelo carinho com o qual nós sempre somos muito bem tratados quando estamos aí no seu meio, e eu acredito que o melhor ainda está por vir. Amém.
Vocês ainda são uma igreja recém-nascida, 5 anos, ainda é um bebezinho. Mas que Deus abençoe, que em breve vocês possam construir o seu próprio templo e que através da sua igreja, muitas outras igrejas possam nascer, pastores e missionários possam ser chamados. Amém. Que Deus continue usando os missionários e pastores que estão trabalhando entre vocês e que entre vocês sempre haja muito amor, muita dedicação e principalmente muito investimento na obra de Deus. Amém. Obrigado, eu sou o pastor Rômulo e agradeço por esta oportunidade. Amém. Ele colocou em poucas palavras a nossa visão. Eu quero brevemente, bem rápido, dar alguns dos nossos alvos para os próximos 5 anos. Em primeiro lugar, nós queremos completar o projeto Neemias. Deus nos abençoou no nosso primeiro local. Deus nos tem abençoado aqui. Não tenho planos, a não ser que precisamos sair daqui, até que nós temos o nosso próprio local. Nós estamos trabalhando em prol disso. Nós temos, eu acho que é por volta de R$86 mil para o projeto Neemias. E ainda temos muito que fazer ainda. Mas dentro de 5 anos, na verdade bem antes disso, espero, nós vamos ter o nosso terreno e o nosso salão construído. O terreno não vai ser pequenininho, não vai ser numa localização ruim, vai ser um terreno de bom tamanho, numa localização boa. O nosso salão vai ter um espaço amplo, vai ter classes o suficiente para termos EBD, o seminário, sem faltar espaço para as classes que queremos ter. Nós vamos ter se Deus permitir, um salão de festas nesse templo. Nós teremos um espaço, no terreno, onde que as crianças podem brincar, os jovens podem fazer brincadeiras. E isso exige trabalho. Mas nos próximos 5 anos, esse é o nosso primeiro alvo. Aqui nós pagamos R$4.500, se você incluir o IPTU e tudo mais, de aluguel. Queremos terminar de pagar o terreno, a construção, e aí esse dinheiro pode ser usado para começarmos outras igrejas, para enviarmos missionários, pastores. Então, esse é o nosso primeiro alvo. Eu dou graças a Deus por esse lugar. Dou graças a Deus por esse prédio. Dou graças a Deus que nós vamos poder usar o galpão aqui nos fundos. Mas, nos próximos 5 anos, nós vamos ter o nosso próprio lugar. Nosso segundo alvo, que nós estamos orando em prol disso. Nós estamos orando que Deus possa formar os primeiros pastores missionários do nosso seminário. Nós vamos ter, na verdade, dentro de 1 ou 2 anos, teremos os nossos primeiros formados do Seminário Batista Teológico Nova Vida. E nos próximos 5 anos estaremos ordenando os nossos primeiros pastores e missionários. Nós queremos que Deus continue levantando mais obreiros. Isso é só o começo. Que mais pessoas possam fazer o seminário, que Deus possa chamar mais pessoas para o ministério. Irmãos, tem tanto trabalho a ser feito. O nosso país é um país gigantesco. A nossa nação é uma nação que tem mais de 5.500 cidades. E da onde vai vir as pessoas que vão começar as igrejas que precisam ser começadas, que vão trabalhar nas igrejas? Eles precisam vir de igrejas como a nossa, igreja que pregam a palavra de Deus. Eles precisam vir do nosso meio. Se nós vamos fazer uma diferença na nossa nação, a melhor maneira de fazer a diferença é começando igrejas na nossa nação. Então nós queremos nos próximos 5 anos ordenar os nossos primeiros missionários.
e pastores. Outro alvo que nós temos para os próximos 5 anos é de começar as nossas primeiras congregações. Nós estamos num lugar muito bem situado para a implantação de igrejas. Você vai 20 minutos para o oeste, você chega em Caçapava. Você vai 40 minutos, 30, 40 minutos, você chega em São José. Você começa a ir para outra direção, Tremembé já é quase parte de Taubaté. Vai mais 20 minutos, você chega em Pindamonhangaba. Você vai mais 10 minutos, você chega em Aparecida. Mais 10 minutos, você chega em Guaratinguetá. E assim vai. Você vai para o sul, você chega em Redenção. Você vai para São Luís, como é que chama lá? São Luís do Paraitinga. Já temos uma família lá pedindo uma igreja lá. Aliás, o pastor me deu um branco. Hã? Não, é do México. Andrés Luna. O pastor Andrés, ele está visando aquela região lá. Você continua indo, você chega em Natividade. Natividade já tem uma boa igreja lá. Mas tem espaço para mais, né? Você vai em direção do Rio, continua indo em direção do Rio, está cheio de cidades. Você vai em direção de Minas, tem muita cidade. Aqui no Vale do Paraíba são 58 municípios. Aqui em Taubaté eu já tenho os bairros que eu quero colocar uma congregação. Mas tem que começar com né? Então nos próximos 5 anos a gente começa uma congregação, talvez 2, 3, 4, sei lá quantos. Tudo depende das pessoas que Deus trouxer e das finanças. Mas eu não vim aqui para começar só a Igreja Batista Nova Vida. Tem muito trabalho que ser feito. Queremos prosseguir para o alvo. Qual que é o alvo? Pregar o Evangelho até que toda criatura ouça o Evangelho de Cristo e continuar pregando até que todo mundo seja salvo. Crescer em Cristo até que eu seja como Cristo. Quando que vai terminar o nosso alvo? Quando nós chegarmos no céu. Prossigamos para o alvo. Eu dou graças a Deus pela nossa família IBNV. Eu amo cada um de vocês, mas eu não estou contente com somente tendo vocês. Eu quero ganhar mais pessoas para Cristo. Eu quero discipular mais pessoas. Eu quero começar outras igrejas. Eu quero que o Evangelho de Jesus Cristo seja espalhado pelo Vale do Paraíba, pelo Brasil e pelo mundo. Não podemos nos contentar de permanecer como nós estamos. Prossigamos para o alvo. Tem muitos outros alvos que eu poderia compartilhar, mas o tempo já está avançado. Irmãos, tem muito trabalho para fazer. Mas eu não posso fazer isso sozinho. E eu espero, o meu convite hoje à noite, que você possa regozijar-se comigo pelo que Deus tem feito no nosso Brasil, pelo que Deus tem feito na nossa igreja nesses 5 anos, mas que você possa andar junto comigo. Que você possa ter a mesma visão comigo, que você possa regalar as suas mangas comigo e dizer: Pastor Eduardo, eu estou junto com você. Deus tem te chamado para essa região, Deus tem te dado essa visão, Deus tem usado a Igreja Batista Nova Vida nesses 5 anos, mas nós não estamos contentes de permanecer como nós estamos. Nós queremos crescer, nós queremos ganhar pessoas para Cristo, nós queremos conseguir o nosso terreno, queremos construir o nosso templo, nós queremos formar pastores e missionários, nós queremos começar outras igrejas, nós queremos crescer, prosseguir para o alvo. Vamos todos fazer a nossa parte, orando, contribuindo, servindo, trabalhando, evangelizando, testificando, discipulando, vivendo, cada um fazer nossa parte.
nós precisamos ter uma visão. Como a visão de Paulo. Paulo queria ganhar o mundo todo para Cristo. Aliás, ele fez um bom trabalho, viu? Paulo não estava contente com só começando uma igreja em Chipre, ou em Éfeso, ou em Filipos, ou em Tessalônica, ou em Corinto. Ele queria começar uma igreja por todas as cidades no mundo. Vamos prosseguir para o alvo, juntos. Vamos continuar trabalhando. E quando nós tivermos o nosso aniversário de 5 anos, de 10 anos, nós vamos poder regozijar juntos pelos alvos que nós temos alcançados. Oramos. Deus, eu peço que eu possa abençoar